A importância de explicar a espiritualidade para os nossos filhos. Esse é o vídeo de hoje. E não se trata de religião, mas sim da espiritualidade real. É a espiritualidade que é a nossa essência verdadeira e divina. Que muitas religiões estão deixando a gente totalmente confusos em entender realmente o que é Deus. Quem é Deus? Deus é um ser divino? Deus é uma pessoa que mora no céu? Sentado no trono? Enquanto a gente ficar estagnado nesse pensamento que Deus é punitivo, que Deus nos pune se a gente pecar, se a gente errar, se a gente fazer qualquer coisa de errado, a gente só vai se sentir o quê? Humilhado, rejeitado e fora do padrão do universo. Por quê? Porque se Deus pune quem é pecador, esse pecador ele tem que se humilhar, ele tem que se despir de tudo aquilo que ele é. Para quê? Para ser perdoado. Então tem uma desconexão com o quê? Com a verdadeira essência, que é essa divindade que existe dentro de nós. O que é o pecado? Ele nada mais é que um erro de percurso, que muitas pessoas estão usando isso em desfavor à própria pessoa. Você é um pecador, você tem que ser humilhado, você tem que se humilhar para ser aceito no reino de Deus. Só que não se trata de humilhação, se trata de mudança de rota. Se você pecou, se você fez algo de errado, ok, está tudo bem. Era mediante a consciência que você tinha naquele momento. Não quer dizer que você tem que se humilhar, não quer dizer que você tem que se prostrar, tem que andar quilômetros e quilômetros de joelhos para ser perdoado. Não, não é isso. Se trata de olhar para si, se conectar consigo mesmo e entender que você é um ser divino, cabível de mudança de destino, mudança de rota, mudança de perspectiva interna de quem você verdadeiramente é. E quando você tem essa abertura, essa amplificação e clareza de que a espiritualidade ela está aqui o tempo todo te mostrando os caminhos que você deve seguir, como que você deve conduzir a sua vida. Jesus foi o nosso guia e modelo para quê? Para a gente ser essa essência divina. Deus é espírito dentro de nós. Deus existe dentro de nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus fez nós como Ele. Mayara, mas Deus é único, Deus é divino, Deus é intocável. Não. Deus é essa essência divina que existe dentro de você, que muitas pessoas ficam tentando contorcer isso, falando que é um ser divino, que é intocável. Ok, Deus, ele é inexplicável, isso sim. Ninguém consegue explicar o que é Deus, porque Deus não é, ele sempre será, ele sempre foi. Antes de tudo, ele é o ser divino. Ele não é um entre todos, ele é o divino. Ele é a essência, ele não é um homem. A gente precisa despertar para isso. Por quê? Porque enquanto a gente pensar que Deus é punitivo, conforme muitas religiões pregam, infelizmente, lembre-se, isso não é uma crítica. Porque quem cai aqui no meu conteúdo está apto a entender uma nova visão de universo, uma nova visão de mundo que amplia esse ser divino que existe dentro de nós, amplia essa essência maravilhosa que existe dentro de nós e a gente sai dessa vitimização de pensar que a todo momento eu vou ser punido. Ai, se aconteceu, se eu pisei na lama é porque Deus está me castigando. Ai, se caiu um raio na árvore da minha casa é porque Deus está me castigando. Se tem bicho na goiaba do pé da goiabeira, é porque Deus está me castigando, é porque eu fiz aquilo, é porque eu fiz isso. Tá vendo? Meu celular quebrou, é porque eu sou pecadora. Não! A gente precisa sair desse vitimismo, porque tudo acontece por um propósito, tudo acontece ao seu benefício. Por mais conturbado que seja, por mais difícil que seja, isso na sua cabeça agora, esse é o propósito divino. Tudo que acontece na nossa vida, um relacionamento que não teve sucesso, um relacionamento que não continuou, que teve fim, um filho que partiu, um filho que decidiu morar em outra cidade, ou um filho que tem uma naturalidade um pouco mais desafiadora para você, percebe que
tudo tem dois polos? Ou é de mais ou é de menos, a gente não consegue nivelar? Por quê? Porque a gente não está nessa conectividade com a nossa essência, que é essa divindade que existe dentro de nós, que quando a gente olha para isso, a gente entende que a gente não é um ser que deve ser punido o tempo todo. Então, tudo que acontece é uma forma, é uma oportunidade nova de você reaprender a passar por aquele caminho. Maiara, o que tem a ver com o computador que queima? Ai, que... E a gente fala um monte de palavrão. Ai, o meu celular quebrou. Que tinha que acontecer comigo, porque isso só acontece comigo, e não sei o que. E a gente fica no vitimismo que, gente, é desesperador. De olhar pra si e falar, só acontece comigo. Tá vendo? Esse marido é não sei o quê. Esse marido... Sai do vitimismo e entende quem você é. Você é o ser divino que Deus colocou aqui na Terra pra quê? Pra evoluir. Pra você evoluir, você precisa entender que você não é um ser que deve ser punido, mas sim compreendido. E para você compreender e ser compreendido, você precisa olhar para dentro de você. Olha que lindo isso! Albert Einstein falou: a coisa mais bonita que podemos experimentar é o mistério, é a fonte de toda verdadeira arte e ciência. O que ele está dizendo aqui? Essa essência divina. Esse é o mistério que ele fala nessa frase. É o mistério dessa abundância natural que todos nós temos, que a gente tem que experienciar, que a gente tem que experimentar. Só que, para experimentar, a gente tem que sair de tantos dogmas que foram impostos a nós e se abrir ao novo e entender que eu sou um ser divino, o que habita em mim é Deus em sua mais pura essência, em sua leveza, em seu amor real, único. Eu sou prosperidade, eu sou alegria. Consegue entender a diferença de quando você olha o seu pecado, quando você olha a sua vitimização como sendo você, que tudo que aconteceu no seu passado, que tudo que acontece hoje, que tudo que provavelmente vai acontecer no futuro, é tudo contra você, é tudo para te punir de algo que você fez há 5 anos atrás, há 15 anos atrás. Por quê? Porque você ainda está vivendo aquele momento que você colocou dentro de si, que você deveria ser punido por isso pro resto da sua vida. Porque você errou um percurso da sua vida, só que não. Você errou um percurso da sua vida e tem a oportunidade todos os dias de mudar esse percurso, de olhar para esse erro, de olhar para esse acontecimento que teve na sua vida e limpar, transmutar e entender qual é o aprendizado que você tinha que ter tido nesse exato momento que você errou o seu percurso. Se você traiu, se você negligenciou uma criança, se você criticou uma pessoa que não deveria, se você burlou algo que você não deveria, e isso fica aí, ó, martelando na sua cabeça que você é um culpado, você é um fracassado, você não se permite a olhar o que você teria que ter aprendido com esse acontecimento. O que isso tem a ver com a espiritualidade? Porque isso que acontece na nossa vida é a espiritualidade, é Deus em sua maior essência te mostrando os pontos que você precisa evoluir, que você precisa olhar para suas ações, para suas atitudes, sentimentos que precisam ser ajustados. Por isso que Deus permite que essas coisas aconteçam a você para quê? Para que você por si só entenda o caminho que você não deve passar novamente. Só que quanto mais a gente olha a sociedade, quanto mais a gente estuda as pessoas, mais a gente olha esses padrões de que errou uma vez, ela vai errar a segunda, terceira, a mesma coisa. Ah, se o marido da fulana traiu o ciclano, não sei o que, ele vai trair de novo. Isso é uma regra? Não. Ele pode trair de novo? Sim. Só que ele vai trair até o dia que ele entender que não tem nada contra ele, mas ele está burlando a própria vida para tornar tudo contra ele. Ou seja,
Quanto mais ele trair, quanto mais ele buscar fora aquilo que já está dentro de casa, como a maioria das pessoas gostam de usar, que é a família, ele tem a família, tem os filhos constituídos, tem o casamento, mas só que prefere trair a esposa. Aí traiu uma vez, ok, a esposa perdoou. Traiu a segunda vez, ok, a esposa perdoou. E ele continuou traindo e a esposa aceitou. E essa pessoa vai traindo, vai traindo, vai traindo, vai traindo, e a esposa já está acostumada a falar, ele é assim mesmo, ok. Isso é a escolha de errar o mesmo percurso, é a escolha de pisar na mesma poça de lama todos os dias. Por quê? Porque se você está pisando na poça de lama, se você continua escolhendo trair, omitir algo das pessoas que você mais ama, você está pisando na mesma poça todo dia e não adianta o universo te mandar o mesmo recado, sendo que você não está aberto para entender o que isso está fazendo você olhar para dentro de si e entender que você precisa ajustar. É uma emoção que está desnivelada, é um sentimento que está ali escondido dentro de você, falando que você precisa olhar isso aqui, você precisa, olha, se você está fazendo isso é porque tem algo te machucando, eu preciso que você olhe para cá, para essa dor no seu braço esquerdo. É por isso que eu estou te permitindo, é por isso que eu estou te dando essa oportunidade de você fazer isso de novo, porque essa dor aqui está te incomodando. Enquanto você não olhar para essa dor, você vai continuar. Então, olha para dentro de si, se acolha, se respeita, porque quando isso acontece, a gente inibe todo um caos na nossa vida. O que é esse inibir todo o caos na nossa vida? É entender que tudo conspira para o nosso bem. Só que se a gente permanece no mesmo caminho, trilhando a mesma história, fazendo os mesmos erros, a gente não acolhe aquilo que a gente está sentindo, olha para dentro de si, resolve aquilo que está dentro de mim, para entender que eu não preciso permanecer nesse caminho errôneo, eu não preciso ficar enganando as pessoas, eu não preciso permanecer omitindo tal coisa, eu não preciso ficar burlando tais coisas na empresa. Por quê? Porque eu resolvi aquilo que está dentro de mim. E eu resolvendo dentro de mim, eu não incomodo as outras pessoas além de mim. Compreende? Então, se você não experiencia a sua essência, a sua verdade, a sua espiritualidade, o caos que você vai acarretar na sua existência é gigantesca. Se você fica conectando com essa forma punitiva de viver a vida, ai, porque eu sou um pecador, porque eu tenho que me humilhar, porque eu tenho que não sei o quê, ai, porque Deus nunca vai me perdoar, e não sei o quê. Tem muitas pessoas que vivem assim. Tem muitas pessoas que se escondem atrás de um Deus punitivo para se culpar. Ai, porque é o diabo que está dominando a minha vida. Não, é você mesmo. É você que está escolhendo. É você que está priorizando os erros. E não está se abrindo para o novo. E como que a gente explica isso para as nossas crianças? De uma forma amorosa, respeitosa? Primeiro te limpando, primeiro cuidando de você. Porque não adianta uma criança ferida criar outra criança. Não adianta. Por quê? Porque você, sendo uma criança ferida, não pode transmitir bênçãos, claridade e tanto emocional e espiritual para o seu filho. Primeiro você precisa olhar para si. Você precisa cuidar de si. Precisa entender qual é o processo que você está escolhendo passar todos os dias da sua vida e você não está aprendendo com ele. Se você grita, desrespeita, humilha o seu filho, bate no seu filho, ou seja, pode fazer isso tudo com a pessoa que está do teu lado, que é a sua esposa, que é o seu esposo, que é sua mãe, seu tio, seu avô. Você entende que não tem como você transmitir ao seu filho, sendo que você está todo obstruído por dentro? Como que você vai falar para o seu filho sobre espiritualidade, sendo que é tudo falso? Que você pega ali um resuminho na internet e fala, filho, é isso, isso e isso, ok. Mas na sua essência você não é isso em verdade. O que o seu filho vai ver? Então, a mãe leva as crianças para dentro da igreja para quê? Para forçar a criança a entender por si só o que é Deus. Só que dentro da casa dela,
ela não exerce essa função, dentro do trabalho dela, ela não exerce essa função, dentro da vida social dela, de amizade, de companheirismo, ela não exerce essa função. Por quê? Porque ela não entendeu, ela não absorveu o que é essa essência divina. E não adianta você explicar para o seu filho de formas totalmente irreais, que é, pega o meu filho, leva lá para a igreja e joga lá. Sabe o que eu já vi muitas vezes? Várias mães pegar os filhos e levar para a igreja e ir embora para casa. Você já viu isso? Tipo, um dia de culto, é dia de culto de domingo, aí tem aquelas escolinhas. A maioria das igrejas tem. Aí a mãe pega, leva a criança lá, deixa lá e vai embora para casa. E quando termina a reunião lá, vai e busca a criança. Você já viu isso acontecer? Eu já. Que Deus é esse que você está ensinando para o seu filho? Que espiritualidade é essa que você está conduzindo o seu filho a entender? Sendo que a espiritualidade, ela é a forma de absorção que a criança tem dentro de casa. É a forma como a mãe o trata, como o pai o trata, como mãe e esposo, pai e mãe se tratam entre si, como mãe trata o irmão, como o pai trata o irmão, como a família em si se tratam dentro de casa. Isso é espiritualidade. Se você não compreender que explicar a espiritualidade para o seu filho é a coisa mais importante do mundo, você vai continuar nessa roda giratória que você não vai sair do lugar, você vai ver os seus filhos crescer totalmente destruídos emocionalmente, totalmente conturbados psicologicamente. Por quê? Porque eles não sabem quem eles são na essência. Eles sabem que existe uma igreja, existe um Deus. Existe um Deus que pune por eu pecar. Se eu pecar, eu vou ser punido. Tantas vezes eu pecando, eu vou ser tantas vezes punido. Então eu sou uma pessoa miserável. Só que se a gente não mudar a nossa visão, que mundo os nossos tataranetos vão ter? Um mundo totalmente tecnológico, cheio de inteligência artificial, cheio de tudo. E aí, cadê o ser humano? Cadê a essência? É isso que eu penso. Essa é a minha verdade. Essa é a minha espiritualidade, é despertar você para quem você realmente é. E se você quiser aquele empurrão para entender verdadeiramente e com rapidez, com agilidade, quem você verdadeiramente é, só clicar aqui embaixo, porque aqui embaixo a gente tem 2 acessos, gente, incríveis, que veio do meu mais íntimo poder, do meu mais interno amor, que é a transmissão do que é a espiritualidade para as crianças, ou seja, é o projeto Explicando Deus para as Crianças, que é uma forma de conduzir você a entender essa essência divina e explicar ao seu filho o que é essa essência divina, ou seja, trata você e o seu filho automaticamente, ou os seus filhos automaticamente. Então é uma ampliação, é uma visão totalmente nova de quem é essa essência divina, que todos falam. Como eu transmito isso para o meu filho? Tenho certeza que vai fazer muito sentido para você que decidir se abrir para a verdade. E se você sente que essa dor emocional que você carrega dentro de você é uma dor que você sozinho não consegue tirar, que você nem sequer imagina de onde vem, aqui embaixo também tem o meu projeto mais amoroso do mundo, porque foi o método que eu consegui tirar de mim toda essa carga emocional que eu tinha da minha infância, da criação que eu tive. E olhar para a minha vida hoje, agradecer por todos os dias eu existir, pela minha vida, pelos meus desafios, olhar tudo que acontece à minha volta com um novo olhar, com uma nova ótica, porque foi limpando os meus traumas emocionais que eu consegui mudar de vida, que eu consegui mudar de visão, que eu consegui olhar para mim com o verdadeiro amor que eu olho hoje. E não me punir, não me maltratar. E se você estiver realmente interessado a entender como você pode limpar todo esse histórico de vida, aqui embaixo também tem a Academia da Cura da Criança Interior. Gente, que está incrivelmente perfeito para quem busca evoluir e limpar esse histórico emocional que tanto vem machucado a nossa sociedade, que tanto vem machucado todas as pessoas desse mundo. Porque se a gente não limpa, não reconstrói tudo aquilo que está aqui dentro, nos atrapalhando a evoluir, a gente não flui na vida.
Então, essa é a minha contribuição para você que busca ter uma vida melhor, ter um propósito de vida real, entender que você é a essência divina mais perfeita e pura, o amor divino aqui na Terra, que é o amor de Deus. Fique bem e até mais.